A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira, na 23ª semana do Tempo Comum, 11 de setembro de 2024. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura tem o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 25 a 31. O salmo responsorial é o Salmo 44, com 3 estrofes, dito entre elas o refrão: Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. E o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Paulo, no capítulo 7, fala para os cristãos de Corinto a respeito da condição de quem se casa. A vida matrimonial, inegavelmente, tem seus pesos. Paulo não casou, Jesus também não. Se trata de uma escolha e um dom. Pelo reino dos céus, uma pessoa pode se conservar totalmente dedicada à causa do reino, de forma que faz disso o sentido total da sua existência e de tornar-se dom para os outros. No matrimônio, esta vocação é premente, mas encontra, como em todas as demais, os limites da natureza, da liberdade do outro, que conjuga-se com a sua, se alinha, se ajusta. O ajustamento matrimonial é sofrido para todos. Não é que é mais fácil viver como casado em relação à vida do celibatário, da vida consagrada. Não. Tem nada de facilidade, porque para o amor não há moleza, não há ilusões. É necessária uma contínua conversão e uma pascalização da vida toda. Uma superação após a outra. Porque as aparências precisam ser superadas para que se alcancem as transparências. Paulo diz: a figura deste mundo passa. A figura deste mundo passa. É a última frase da primeira leitura da missa de hoje. Ele queria falar então às pessoas solteiras que perguntavam: devo ou não me casar? Dado que os casais encontram tão grande dificuldade. Paulo é muito ajustado, é muito reto, ético na resposta que dá. É uma opinião que ele dá, como alguém que precisa da misericórdia de Deus, mas se atreve a dar a sua opinião. Em razão das angústias presentes, diz Paulo, é vantajoso não se casar. É bom que cada um continue do jeito que está, sem se casar. Agora, se uma pessoa está casado, ligado a uma mulher, ou homem, marido, não se desligue. Se não está ligado a uma mulher ou um marido, não se ligue. Procure não se ligar. Se, porém, fizer isso, não peca. Se a pessoa virgem se casar, o celibatário, também não peca não. Mas, diz Paulo, com toda a sua experiência vivenciada no meio das comunidades, as pessoas casadas terão sim as tribulações da vida matrimonial. Destas tribulações todos nós fomos testemunhas, olhando a vida dos nossos pais. Meus pais, por exemplo, viveram 60 anos, tiveram 18 gravidezes e 11 destas com filhos vivos. Eu sou o 11º, o mais novo, de 11 vivos. Mas minha mãe teve 18 gravidezes. Uma maravilha. Eu os tenho como heróis, heróis da resistência, heróis destas tribulações da vida matrimonial, porque apesar de tudo e com toda a carga que isso representou na vida deles, mantiveram-se fiéis até o fim
no pacto que fizeram a 24 de maio de 1953. Eu mesmo, como sacerdote, com meus irmãos, renovando as promessas do nosso batismo diante deles, acendendo nossas velas nas velas que eles tinham aceso no altar, muito simbolicamente, na mesma igreja em que eles casaram, eu celebrei os 50 anos de vida matrimonial deles, no dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Era um domingo. Eu sei quanto aquilo custou para eles, para todos nós. Paulo diz que gostaria de poupar os que estavam solteiros dentro da comunidade disso. Porém, essa é uma recomendação contingencial, histórica. Tudo passa. Também esta recomendação de opinião de Paulo é passageira. Por quê? Porque compreendemos e amadurecemos com o passar dos séculos que o matrimônio precisa exatamente não de um arrefecimento, de uma entrega, de uma paralisação diante das dificuldades. Precisa exatamente de um amadurecimento progressivo. Você não está feliz no seu casamento? Eu poderia dizer que meus pais eram infelizes? Não. E todavia isso os impedia de que brigassem, que se desentendessem? Não, uma coisa muito natural. Agora a gente se desentende, daqui a pouco a gente se entende, vamos para frente. Vamos para frente. O bom é não se estacionar nos problemas. Não fazer deles uma bandeira a defender, uma espada a usar contra o outro, uma pedra a atirá-la no rosto do outro, nem na história do outro. Quando isso acontece, então é claro que a gente de amigos se torna inimigos, do amor se passa o ódio, da construção vamos às ruínas. Não, a vida matrimonial e a família precisam o tempo todo de construções, de rebocos, de concertos, de pintura, como a casa da gente. A família da gente, a família, o matrimônio, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, são construções que precisam de zelo, reparo o tempo todo. Do sacramento da reconciliação, da oração, da adoração, da meditação, da caridade, do diálogo, do silêncio, da suportação, da oferta do próprio sacrifício em oração silenciosa, da promessa, do propósito, do recomeço. Tudo isso faz parte, são ingredientes desta salada gostosa a ser consumida como um sacrifício de odor agradável diante de Deus. Se a gente não viver a vida assim, talvez se apegará àquilo que Paulo diz, tomem cuidado porque a figura deste mundo passa. Se apegará às compras, se apegará à própria pessoa, da mulher, do marido, de modo que quando ele morre, quando ele falta, ela falta, não sabe mais viver. Se apegará a choros, a choramingos, não é? Ou a alegrias. Não, tudo passa. Passa o choro, passa a pessoa amada, passa a alegria, passam as compras, passam as modas, passa o uso do mundo, do tempo, da cultura. Tudo passa. A figura deste mundo passa. Jesus, no Evangelho, ensinando os discípulos, fala das bem-aventuranças e dos ais. Enquanto Mateus cita 9 bem-aventuranças, Lucas coloca na boca de Jesus 4 bem-aventuranças, 4 felicidades e 4 ameaças, 4 ais. Bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são odiados por causa do Evangelho. E ai daqueles, ao invés, que são ricos. Ai daqueles que têm fartura e se apegam a isso. Ai daqueles que agora riem e pensam que isso será o suprassumo da sua felicidade. E ai daqueles que todos elogiam o tempo todo. É bom compreender esta espiritualidade, esta mística das bem-aventuranças e das ameaças do Evangelho de Lucas, para que a gente não se apegue a nada. Pelo contrário, seja livre, leve e limpo. Tenha mais asas do que raízes, para que o Senhor nos ajude a nos colocar acima de todas as coisas que nos prendem, nos grudam, nos colam ao chão. Livres, leves e limpos. Feliz quarta-feira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.